Você sabe que nós estamos vivendo, eu acho que no auge aqui no nosso país, dessa pandemia mundial aí, a questão do coronavírus, né? E o que acontece? As coisas começam a ir para vários lados. Todos estão se protegendo, todos estão incentivando a se proteger cada vez mais, e isso está completamente correto, nós temos que nos proteger mesmo, mas começam a haver outros lados aí, principalmente no meio religioso, falando-se de conspiração, teoria de conspiração da nova ordem mundial, que tudo já estava planejado, que tudo já estava já num cronograma da nova ordem mundial que isso aconteceria, e esses alardes começam a se espalhar pela igreja, começam a se espalhar pelas denominações, enfim. Será que, embora o nosso Senhor Jesus, como eu li aqui no início do programa, já disse que no final dos tempos realmente haveriam grandes catástrofes, grandes epidemias, tremores grandiosos, enfim, uma série de sinais que aconteceria no final dos tempos, mas que a gente não precisaria se preocupar, não. Talvez haveria até perseguições, e vai haver perseguições, mas no nosso contexto que estamos vivendo na atualidade, será que nós podemos afirmar que isso que nós estamos vivendo tem a ver com o final dos tempos? Será que isso já estava planejado para acontecer? Será que faz parte de uma agenda de uma nova ordem mundial e que isso foi planejado acontecer? Como que a gente consegue identificar isso na profecia bíblica? Será que faz parte da profecia bíblica do fim dos tempos? Professor Leandro Quadros. Primeiramente, o estudante sério da Bíblia, ele não vai ficar preocupado com nova ordem mundial, porque ele sabe que Deus está no comando da história e que, na verdade, a única nova ordem mundial que realmente vai existir será o reino eterno de Cristo sendo estabelecido neste mundo, dando fim ao mal, ao pecado e ao seu originador, o diabo. A Bíblia se preocupa em mostrar um conflito cósmico entre o bem e o mal e que nos bastidores da realidade humana existem poderes antagônicos, né? Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos. E nenhum texto da Bíblia nos incentiva a nos preocuparmos com formas de governo, nova ordem mundial. Não, o que Cristo sempre nos estimula a fazermos é estarmos preparados para a sua segunda vinda. Esta é a preocupação dele. Então, quando ele finaliza o capítulo 24 de Mateus, dando os sinais da sua volta, por exemplo, no verso 42 ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Este vigiar é porque, apesar de os sinais indicarem a proximidade da volta dele, nós não sabemos o dia. Então, ele não foca em nenhuma forma de governo, ele não foca em nenhuma pandemia, ele não foca numa ordem mundial, ele foca no preparo, porque eu e você não sabemos o dia. E no verso 44 ele diz assim: por isso ficai também vós apercebidos. Agora, por quê? Porque vai vir a nova ordem mundial? Não. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Satanás ele vai ter muito êxito em desviar a atenção das pessoas do texto bíblico e do preparo para a volta de Cristo para teorias de conspiração que mais alarmam do que instruem. E Satanás tem tido êxito com isso. Obviamente, Jesus predisse em Lucas 21:11, um texto significativo que o Tito leu, que um dos sinais do fim dos tempos era o surgimento de epidemias. Então nós podemos dizer com toda certeza, né, que essa pandemia do coronavírus e muitos outros tipos de doenças, bactérias, viroses que existem no mundo, são sinais de que o mundo está cada vez mais se afastando das leis naturais e morais de Deus e que o mundo, como consequência, está colhendo os resultados
E isto é um sinal de que Jesus vai voltar, porque se Jesus não intervir no caos da humanidade, a humanidade vai se autodestruir. E em Lucas 21:11, Jesus disse, haverá grandes terremotos, ou seja, terremotos nos dias de Cristo eram quase nada, epidemias, nem se comparam as epidemias daquela época com as de hoje, e em número também, e fomes em vários lugares. Coisas espantosas, ou seja, há 2000 anos, Cristo profetizou que entre os sinais que antecederiam a sua vinda estariam as epidemias. E parece que não vai surgir doenças novas e quando vemos, surge uma doença nova. Entretanto, Jesus deixa um alerta. No texto paralelo a Lucas 21:11, em Mateus 24, quando Cristo dá os sinais, falando inclusive das fomes, dos terremotos, só que em Mateus não fala das epidemias, as epidemias são mencionadas em Lucas. No verso 8 ele diz assim, porém, tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, as epidemias, os terremotos, fomes, guerras, revoluções, todos esses sinais indicam a proximidade da volta de Cristo. Mas eles em si não se constituem na volta de Cristo. Porque o texto diz, isto é o princípio das dores. E qual é o último sinal para que Cristo volte? E aí está no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. Então o fim de todas as coisas virá quando todas as pessoas de alguma forma tiverem tido a oportunidade de conhecerem algo a respeito do plano de salvação, algo a respeito de Deus ou da pessoa de Jesus Cristo. Quando todas as pessoas tiverem tido uma oportunidade de conhecerem o verdadeiro Deus e de aceitá-lo, quando este evangelho for espalhado em todo o mundo, aí sim virá o fim. Então as epidemias, os terremotos, as fomes, tudo isso deve nos alertar, mas não nos deixar desesperados, diríamos assim. Alertas, não fanáticos. Vigilantes, não criadores de teorias da conspiração. Porque a ênfase de Cristo é sempre no preparo. E outra coisa, para aquele que aceita Cristo como Salvador, a volta de Cristo será, ou o fim do mundo será um evento maravilhoso. Porque o fim do mundo, na verdade, é o fim de um mundo de pecado, de dor, de sofrimento e miséria, para o início de um novo mundo, de uma nova era divina, na qual habitará a paz, o amor e a justiça para todo sempre. Tanto que a volta de Cristo é chamada por Paulo, na sua carta a Tito, vou ler aqui para você Tito capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, para aquele que ama a Cristo e o aceita como Salvador, a volta de Cristo é uma bendita, uma abençoada esperança. Então você tem que, como cristão, ficar alerta aos sinais, fazer a sua parte em proteger-se contra as doenças, fazer a sua parte em seguir as leis naturais, morais e dietéticas de Deus, porque fazendo isso, a probabilidade de você ficar doente será menor. Obviamente, não se tem uma certeza ainda sobre a real origem, né, do coronavírus. Existem hipóteses. Né? Uma das hipóteses é de que o que hospeda realmente o vírus é o morcego e o hospedeiro intermediário, um animalzinho chamado pangolim, parecido com um tatu, e que é uma iguaria na China. Muito provavelmente, não se tem certeza, mas provavelmente as pessoas pegaram deste animal.
Como eu disse, nós não temos a certeza a respeito disso, né? Estão sendo feitos estudos para verem se o pangolim que eles costumam comer realmente é o hospedeiro intermediário. Se isto for, é mais uma prova de que lá em Levítico capítulo 11, Deus está totalmente certo quando diz assim: filhos, das carnes que existem, comam apenas aquelas consideradas limpas. As que são consideradas imundas, aquelas carnes de animais que são lixeiros da natureza, não comam. Então, o que nós podemos extrair disso? Obediência às leis naturais, espirituais e morais de Deus e dietéticas trazem saúde. Desobediência, doença, sofrimento e morte. E não podemos esquecer, há um conflito entre o bem e o mal. Satanás querendo destruir as pessoas, destruir as vidas, e Deus querendo salvá-las. Então, como estudantes da Bíblia, estejamos preparados para a volta de Cristo, estudemos os sinais, para estarmos alertas, sem nos tornarmos alarmistas. Estar alerta é uma coisa, ser um alarmista é outra totalmente diferente. Devemos ser racionais, não é isso, professor? Exatamente. Não usar da emoção e se desesperar e começar a falar um monte de coisa, que às vezes a Bíblia não está dizendo isso. Exatamente. Nós devemos ter o nosso culto racional, a Bíblia já diz isso. Você foi no ponto, Tito. Romanos... estudar a palavra racionalmente e nos preparar. Isso são indícios, mas o que a gente tem que fazer é nos preparar para estarmos ao lado de Cristo. Viver essa comunhão diária. E a despeito disso, não vamos ter medo de nada, né? Se nós estivermos em comunhão com o nosso Criador, nada teremos medo, porque